Senhor, meu Deus, meu Pai, te suplico por misericórdia, Senhor, por compaixão, Senhor, te peço o teu olhar de amor sobre nós, Senhor, que venha ao nosso encontro, Pai, e nos fortaleça, nos mostre um caminho para andar, nos torna o nosso jugo suave, que saibamos depositar em tuas mãos todas as nossas necessidades, os nossos medos, as nossas angústias, e que quando não podemos ver a saída, Senhor, tu nos mostrará o caminho por onde andar. Tu nos mostrará onde nós podemos encontrar a vitória, pois o Senhor é a nossa vitória, a nossa fortaleza. Nos invada com o teu Espírito Santo, Pai. Esteja presente nas nossas vidas, Senhor. Tire a angústia do nosso coração. Faz o que parece ser escuro, Senhor, se clarear, Senhor. Dá soluções para os problemas, Senhor, para as situações, Senhor. Nos liberta das enfermidades, Senhor. Leva as enfermidades para longe de nós, Senhor. Nos devolva a vida, Senhor. Nos devolva a paz, Senhor. Nos devolva o direito de ir e vir, Senhor. E de poder escolher aonde está, Senhor. Como tu foi bondoso ao nos dar o poder de escolha, Pai. Por isso eu te agradeço infinitamente por teu amor, Senhor. É inexplicável o quanto nos ama, Senhor, é incompreensível aos olhos humanos o quanto o Senhor pode amar um povo, Senhor, que não é merecedor deste amor, porque não é por merecimento, Senhor, é por amor simples, puro e verdadeiro. Senhor, eu te sou grata infinitamente, Senhor, e te peço, Senhor, quando eu estiver fraca, Senhor, me faça forte. Quando eu estiver perdendo as minhas forças, Senhor, me carregue pela mão, Senhor. Me coloque na porta de saída das situações das quais eu não encontro, Senhor, o local da saída. Esteja comigo em todos os momentos, Senhor. Em tuas mãos te apresento a minha vida, Pai. Em tuas mãos te apresento a vida dos meus filhos, a minha casa, Senhor. E te peço que nela faça morada, Senhor. Faça morada em nós, Senhor, pois escolhemos a Ti como nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Fevereiro 5, Êxodo capítulo 21, no versículo 22, até o capítulo 23, no versículo 13. Se dois homens brigarem e um deles atingir por acidente uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará a indenização que o marido dela exigir e os juízes aprovarem. Mas, se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se um senhor ferir seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, libertará o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar o dente de seu escravo ou de sua escrava, libertará o escravo como compensação pelo dente. Se um boi matar às chifradas um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e não será permitido comer sua carne. Nesse caso, porém, o dono do boi não será responsabilizado. Mas se o boi costumava chifrar pessoas e o dono havia sido informado, porém não manteve o animal sob controle, se o boi matar alguém, será apedrejado e o dono também será executado. Os parentes do morto, no entanto, poderão aceitar uma indenização pela vida perdida. O dono do boi poderá resgatar a própria vida ao pagar o que for exigido. A mesma lei se aplica se o boi chifrar um menino ou uma menina, mas se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do boi pagará 30 moedas de prata ao senhor do escravo e o boi será apedrejado. Se alguém cavar ou destampar um poço e um boi ou jumento cair dentro dele, o proprietário do poço indenizará totalmente o dono do animal, mas poderá ficar com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi do vizinho e o animal ferido morrer,
Os dois donos venderão o animal vivo e dividirão o dinheiro entre si em partes iguais. Também dividirão entre si o animal morto. Mas se o boi costumava chifrar e o dono não manteve o animal sob controle, o dono entregará um boi vivo como indenização pelo boi morto e poderá ficar com o animal morto. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar o animal ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois para cada boi roubado e 4 ovelhas para cada ovelha roubada. Se um ladrão for pego em flagrante, arrombando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Mas se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir o valor, será vendido como escravo para pagar pelos bens roubados. Se alguém roubar um boi, um jumento ou uma ovelha e o animal for encontrado vivo em poder do ladrão, ele pagará o dobro do valor do animal roubado. Se um animal estiver pastando no campo, na videira, e o dono soltar para pastar no campo de outra pessoa, o dono do animal entregará como indenização o melhor de seus cereais ou de suas uvas. Se alguém estiver queimando espinheiros e o fogo se espalhar para o campo de outra pessoa e destruir o cereal já colhido, ou a plantação pronta para a colheita, ou a lavoura inteira, aquele que começou o fogo pagará por todo o prejuízo. Se alguém entregar valores ou bens a um vizinho para que este os guarde, e eles forem roubados da casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá o dobro do valor dos itens roubados. Mas se o ladrão não for pego, o dono da casa comparecerá diante dos juízes para que se determine se foi ele quem roubou os bens. Em qualquer caso de disputa entre vizinhos em que ambos afirmem ser donos de determinado boi, jumento ou ovelha, peça de roupa ou objeto perdido, as duas partes comparecerão diante dos juízes e as pessoas que eles considerarem culpada pagará o dobro à outra. Se alguém deixar um jumento, um boi, uma ovelha ou outro animal sob os cuidados de outra pessoa e o animal morrer, for ferido ou levado embora e ninguém vir o que aconteceu, a pessoa que estava cuidando do animal fará diante do Senhor um juramento de que não roubou o animal. O dono aceitará o juramento e não será exigido pagamento algum. Mas se o animal for roubado do vizinho, ele indenizará o dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, o que restou da carcaça será apresentado como prova e não será exigido pagamento algum. Se alguém pedir um animal emprestado ao vizinho e o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, a pessoa que pediu o animal emprestado indenizará o dono totalmente, mas se o dono estiver presente, não será exigido pagamento algum. Também não será exigida indenização alguma se o animal tiver sido alugado, pois o valor do aluguel cobrirá a perda. Se um homem seduzir uma moça virgem que não esteja comprometida e tiver relações sexuais com ela, pagará à família dela o preço costumeiro do dote e se casará com ela. Mas se o pai da moça não permitir o casamento, o homem lhe pagará o equivalente ao dote de uma virgem. Não deixe que a feiticeira viva. Quem tiver relações sexuais com um animal certamente será executado. Quem sacrificar a qualquer outro deus, além do Senhor, será destruído. Não maltrate nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Não explore a viúva nem o órfão. Se você os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor. Minha ira se acenderá contra você e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo que esteja necessitado, não cobre juros visando lucro, como fazem os credores. Se tomar a capa de seu próximo como garantia para um empréstimo, devolva antes do pôr do sol. Talvez a capa seja a única coberta que ele tem para se aquecer. Como ele poderá dormir sem ela?
Se não a devolver e o seu próximo pedir socorro a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe as autoridades do seu povo. Quando entregar as ofertas das colheitas, do vinho e do azeite, não retenha coisa alguma. Consagre a mim seu primeiro filho. Também entregue a mim os machos das primeiras crias das vacas, das ovelhas e das cabras. Deixe o animal com a mãe por 7 dias e no 8º entregue-o a mim. Vocês serão meu povo santo, por isso não comam a carne de animais despedaçados e mortos por feras no campo. Joguem a carne para os cães. Não espalhem boatos falsos. Não coopere com pessoas perversas sendo falsa testemunha. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Quando chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça. E não incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Se você deparar com o boi ou com o jumento perdido de seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Se vir o jumento de alguém que o odeia cair sob o peso de sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono a levantá-lo. Não negue a justiça ao pobre em um processo legal. Jamais acuse alguém falsamente, jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Não aceite subornos, pois eles o levam a fazer vista grossa para algo que se pode ver claramente. O suborno faz até o justo distorcer a verdade. Não explore os estrangeiros. Vocês sabem o que significa viver em terra estranha, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem e colham os produtos da terra por 6 anos. Mas no 7º ano, deixe que ela se renove e descanse sem cultivo. Permitam que os pobres do povo colham o que crescer espontaneamente durante este ano. Deixe o resto para servir de alimento aos animais selvagens. Façam o mesmo com os vinhedos e os olivais. Vocês têm 6 dias da semana para realizar suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no 7º. Desse modo, seu boi e seu jumento descansarão e os escravos e estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as forças. Prestem muita atenção a todas as minhas instruções. Não invoquem o nome de outros deuses, nem mesmo mencione o nome deles. Mateus, do capítulo 24, no versículo 1 até o versículo 28. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do Egito. Ele, porém, disse: Estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade. Elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: Não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será colocada no lugar santo.
Leitor, preste atenção. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Portanto, se alguém lhes disser: ele está no deserto, nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem: está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Salmos do capítulo 29, no versículo 1 até o versículo 11. Salmo de Davi. Honrem o Senhor, seres celestiais. Honrem o Senhor por sua glória e força. Honrem o Senhor por glória do seu nome. Adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja sobre o imenso mar. O Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os grandes cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Faz os montes do Líbano saltarem como bezerros. Faz o monte Hermon pular como novilhos selvagens. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos. A voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. O Senhor comanda as águas da inundação. O Senhor governa como rei para sempre. O Senhor dá força ao povo. O Senhor os abençoa com paz. Provérbios do capítulo 7, no versículo 6 até o versículo 23. Enquanto estava à janela de minha casa e olhava pela cortina, vi alguns rapazes ingênuos e percebi um entre eles que não tinha juízo. Ele atravessava a rua perto da esquina onde morava certa mulher e caminhava em direção à casa dela. Era o crepúsculo, o anoitecer, quando caía a escuridão profunda. A mulher se aproximou dele com roupas provocantes e coração malicioso. Era ousada e inquieta, do tipo que nunca para em casa. Está sempre nas ruas e nos mercados, à espreita em cada esquina. Abraçou o rapaz e o beijou, e sem a menor vergonha lhe disse: hoje apresentei uma oferta de paz e cumpri meus votos, por isso estava à sua procura. Saí para encontrá-lo e agora o achei. Estendi lindas cobertas sobre minha cama e lençóis coloridos de linho egípcio. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Vamos desfrutar as carícias um do outro, pois meu marido não está em casa. Ele partiu numa longa viagem, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará no fim do mês. Assim, ela o seduziu com palavras agradáveis e com elogios doces o atraiu. Ele a acompanhou de imediato, como boi que vai para o matadouro, como servo que caiu na armadilha, à espera da flecha que lhe atravessará o coração, como pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a vida.